seja bem-vindo à aula 25 de língua portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, você já está acompanhando algumas aulas. Trouxe minha mochila com o meu material e vou deixar ele preparado para a aula. Você já conhece aquele material que a professora traz, o lápis. Vamos achar aqui onde estão as coisas. O meu caderno. Já está preparando o teu material? É importante você arrumar suas coisas, assim como eu deixei a minha mochila toda organizada para a aula. Trouxe um bonequinho, que é nosso companheiro das aulas. Que mais será que a professora trouxe? O apontador e aquela borracha que eu sempre uso enquanto eu estou aprendendo. Então, enquanto eu arrumava aqui o meu material, eu acho que você já deixou o teu material organizado também, não deixou? Já sabe o que vai precisar para essa aula? De qualquer forma, eu vou colocar na tela para você ver. Vai precisar de caderno, lápis e borracha. Se organiza aí que eu te espero. Material organizado, você vai registrar agora a data de hoje. Vai olhar no calendário que dia que é hoje, vai colocar a data, vai escrever a aula 25 de língua portuguesa. Faça isso com bastante capricho, pule uma linha dos registros anteriores, para que vá ficando bem organizado o seu caderno, tá bem? Você vai ter um tempinho agora para registrar a data. Para a gente começar bem a nossa aula, a doutora Cataventos fez aquele videozinho bem bacana para você. Canta um pouquinho com ela que a gente já volta. Olá, eu sou a doutora Catavento, do Grupo Especialistas da Alegria, e tenho uma dica musical para você. Escuta só! Lave a mão com água e também com sabão. Passe o álcool em gel e não saia de casa não. Material de escola também tem que limpar. Preste atenção na aula para depois poder brincar. Mãos lavadas, material limpo e prestando atenção na aula. Depois de cantar um pouquinho, a gente começa a aula ainda mais feliz, porque já é uma alegria a gente poder estudar. Mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, podemos estudar, é uma verdadeira alegria. Vamos relembrar um pouquinho da aula que tivemos da aula anterior, da aula 24? Nós falamos sobre os palhaços de Curitiba, estudamos uma crônica, lembram? A crônica Profissão Palhaço. Assistimos um vídeo da Hora da Brincadeira, ligamos o nome de cada personagem ao seu nome. Nós estudamos os discursos. Lembra quando
era o autor que falava alguma coisa que ele via sobre o personagem ou quando era o personagem falando por ele. Também fizemos um jogo do verdadeiro ou falso. A gente tem aprendido muita coisa nas aulas. Mas eu deixei uma pequena tarefinha. Você lembrou de fazer? Pesquisou o que é serragem? Então, a serragem, a gente até falou um pouquinho na aula anterior. A serragem é uma espécie de um pó da madeira. É um resíduo que sobra quando corta uma madeira. Essa imagem que a professora trouxe para vocês olharem, a serragem está um pouquinho mais grossa. Porque era dessa forma que se usava nos circos antigamente. Hoje já não se usa mais, mas antigamente usava. Antigamente as coisas eram diferentes. A serragem, a forma como os artistas trabalhavam. A professora até já comentou que o Chique-Chique era um palhaço mais voltado para o público adulto. Lembram disso? E a Violeta, que é esse cachorrinho de pano que fazia tanto sucesso, tá aqui a Violeta. Eles falavam, Violeta, pula! E a Violeta, brincando, pulava. E a graça do palhaço estava em amarrar esse cachorro que é de pano, que não ia fugir para lugar nenhum. Ele amarrava com essa corda grossa. E as pessoas riam muito. Mas hoje, a gente não usa mais prender animais, né? Coitadinho dos bichinhos, eles precisam estar soltos, precisam estar livres. A Violeta até ficou mais feliz agora sem a cordinha dela. Então, mesmo que ela fizesse palhaçadas hoje, mesmo que seja de pano, sem cordinha para a Violeta mais moderna. Vamos lembrar mais um pouquinho da aula anterior com uma atividade. Quer ver? Eu vou colocar a atividade aqui para que a gente vá fixando e vá ficando cada vez melhor. Naquele vídeo que vocês viram na aula anterior, o Dr. N falou assim, olha o que eu sei fazer. E se você fosse contar, olha ali, tá vendo que tem um quadradinho escrito você? É para pensar justamente como que você falaria algo que ele está fazendo ou que ele está dizendo. Como que ficaria essa frase? Você lembra um pouquinho da aula anterior? Poderia dizer, olha o que eu sei fazer, olha o que... Desafio lançado. Então agora eu vou deixar um tempinho para que você registre no teu caderno. Olha ali a legenda. Pode fazer, já vamos conferir. Vamos conferir a resposta. Olha como ficou a frase. Ficou assim? Olha o que ele sabe fazer. Conseguiu fazer, né? Claro, cada vez está ficando mais fácil. Nós também estudamos a crônica. Nós vimos todo esse texto na aula passada. E para essa aula, a professora trouxe um trechinho para a gente refletir. Olha o que fala. A gente diverte a plateia para esconder a verdade do artista. Por baixo da maquiagem, todo palhaço é triste e é desse sentimento que ele arranca sorrisos do público. Poxa vida, tem bastante coisa para a gente pensar aí, né? Ele está falando algumas coisas de um sentimento de tristeza por baixo da maquiagem. O que será que tudo isso quer dizer? Vocês viram que ali ao ladinho dessa frase, desse trecho do texto, tem um cartaz de circo? É um espetáculo que o Chique-Chique fazia e nós vamos também estudar esse cartaz. Mas antes vamos refletir sobre o trechinho do texto. Olha lá, para isso eu vou lançar um desafio. Para o desafio, você sabe que a professora adora as legendas. Você não vai precisar copiar a resposta. Fica bem atento no que eu estou falando, bem atento, vai ouvindo com a professora.
E cada uma das respostas tem um símbolo com uma cor. Se você achar que aquela é a resposta certa, você vai marcar. Nós vamos fazer isso meio juntos agora, tá bom? Então eu preciso de bastante atenção. Olha lá, então o trechinho. Por baixo da maquiagem, todo palhaço é triste. O que será que isso quer dizer? Primeira alternativa. O palhaço fica triste porque a maquiagem é cara? Se você acha que é isso, você vai desenhar, vai escrever ali no seu caderno um quadradinho. Se tiver lápis de cor, você pinta de verde, se não, deixa só o quadradinho. Próxima alternativa. O palhaço fica triste porque não gosta de tirar a maquiagem? Será que é isso que o texto está falando? Se você achar que é isso, desenha um círculo. E a terceira alternativa, olha lá. O palhaço fica triste quando deixa o personagem e pensa na própria vida. Se você achar que é essa, você vai desenhar um triângulo. Tá pensando junto com a professora, né? Já desenhou? Só um dos três que você vai registrar aí no seu caderno, tá bom? E agora eu venho com a resposta certa. Olha lá. Preparado? O trecho por baixo da maquiagem todo palhaço é triste, tá dizendo que o palhaço fica triste quando deixa o personagem e pensa na sua própria vida. Porque a maior parte de nós que vivemos tem alguns problemas. Às vezes a gente passa por dificuldades. E o palhaço ali, ele é um personagem. Quando ele está na vida dele também, ele tem lá as questões dele. Vai saber se não tem a conta para pagar, tem que se preocupar com a maquiagem que tem que comprar. Então é por isso que ele diz que pensa na tristeza. A resposta certa, então, é o triângulo. Se você registrou outra que não estava certo, não tem problema. Lembra que a professora fala que o importante é ir acompanhando o pensamento. E agora a gente vai saber por que exatamente que esse trechinho fala da tristeza do palhaço. Eu vou trazer dois textos para a gente ler. Quer ver? Eu vou pôr primeiro aqui na tela e daí eu vou buscar os textos para que a gente possa ver. O primeiro texto é esse cartaz que fala do Circo Irmãos Queirolo. Tá lá, número 1, com o palhaço Chique-Chique. E o outro texto que nós vamos ler também é um cartaz de um espetáculo. É o Casamento da Filha do Palhaço. Veja, os dois são cartazes. Os dois falam de espetáculos que aparece palhaço. Mas nós vamos ler com bastante cuidado, com bastante atenção, para entender o que um fala e o que o outro fala. E, mais ainda, o que um tem a ver com o outro, professora. Vou organizar meu material aqui. Pronto, já organizei meu material aqui. Olha só que bacana esses dois cartazes. Esse aqui é de um espetáculo bem antigo, que já aconteceu há bastante tempo. Quer ver? Circo Irmãos Queirolo. Armado à Rua Desembargador Hugo Simas, no bairro Pilarzinho. Hoje, às 20h30, hoje. Pode ver, ele é tão antigo que as pessoas, até o registro das horas, faziam diferente. Olha como eles escreviam aqui. Porque a língua portuguesa, ela vai se transformando, ela vai modificando conforme o tempo passa. Apresenta. Quem que apresenta? É o Circo Irmãos Queirolo. 1917 a 1966. Então eles colocam aqui, né, que é um sensacional espetáculo de aniversário de fundação, 49 anos, divertindo o povo brasileiro. 24 anos, divertindo o povo paranaense. E há 13 anos nesta cidade sorriso, daqui nunca mais sairá. Comemorando esta data, Queirolo tem o prazer de apresentar a super revista escrita, dirigida e apresentada por Chique-Chique. Curitiba por dentro. Cantos, bailes, alegria, cenas cômicas, motivos e a polícia da cidade sorriso. Não percam. Vamos pensar um pouquinho. Esse cartaz aqui, ele diz que é hoje. Se não tivesse esses anos aqui, a gente podia pensar que era hoje, no dia da aula. Mas a gente sabe que já foi há bastante tempo. Tem uma diferença para o outro cartaz. A professora vai ler com vocês. Olha só, o casamento da filha do palhaço. Eu preciso retornar um pouquinho nas ideias. Esse aqui, a professora falou para você assim, por que será que o palhaço é triste? Porque contam as pessoas que viveram aquela época
que o Otelo, que fazia o palhaço Chique-Chique, ele ficou um pouco triste quando a Lídia se casou. Lembram da Lídia, a filha dele? Ela casou-se e ficou aqui em Curitiba, deixou os espetáculos. E isso para ele era motivo de um pouco de tristeza. Então, muitos anos se passaram e algumas pessoas resolveram fazer uma peça de teatro que falava sobre o casamento da filha dele. É uma peça inspirada, não fala bem como aconteceu a história, mas foi inspirada na história do Chique-Chique. É essa peça aqui que se chama O Casamento da Filha do Palhaço. Aqui a gente já tem outras informações, embora já tenha acontecido também. Como que eu sei? Pela data que tá aqui, ó, 12 a 22 de março. Já foi. Mesmo que fosse agora, no ano de 2020, março já passou. Mas ele traz assim, ó, o nome dos atores que apareceram, traz então o título, que é O Casamento da Filha do Palhaço, o preço dos ingressos, um lugar aqui online que a gente pode comprar esses ingressos. Aparece que teve uma premiação, o Troféu Gralha Azul, maior espetáculo de direção, de ator e de maquiagem. Fala que é uma ópera rock. Aí ele traz aqui quem escreveu o texto, que foi o Luiz Andrioli, a direção, que é a Laura Radar, assistente de direção, Giovana de Lis. Daí ele fala então da data, que nós já comentamos, mostra lá que é de quinta a sábado, às 20 horas. Aqui a professora vai chamar a atenção um pouquinho, porque para a gente marcar a hora, precisaríamos colocar aqui uma crase. Ela vai marcar esse horário. E domingo também, vou tentar aqui com a outra caneta, ver se aparece bem. E domingo também, às 19 horas. Aparece o local. Teatro José Maria Santos, Rua 13 de Maio, 655. E aqui um endereço eletrônico para buscar informações. Vocês viram como as coisas mudaram? Nesse aqui a gente já não tinha endereço eletrônico. Mas isso também chama atenção para mais uma coisa para nós. Onde será que esses cartazes foram fixados ou circularam? Esse aqui provavelmente foi na frente do circo. As pessoas passavam por lá e viam, opa, hoje tem espetáculo, às 20 horas e 30 minutos. Esse aqui, ele já circulou pela internet e outros meios de comunicação, como pode ter sido veiculado nos jornais, talvez em revistas, mas ele já tem as questões de telefone, tem o endereço do teatro onde ele será. Então, dependendo de onde um texto está, ele precisa ter informações a mais. Ou algumas informações podem ser tiradas do texto. Dá para entender isso? Então, se ele estava lá na porta do circo, colocando hoje, a pessoa passa e já sabe. Se ele vai ficar muito tempo sendo veiculado e divulgado, precisa de mais informações. Bacana? Gostou de conhecer esses dois textos, esses dois cartazes? A professora não vai parar por aí, não. Nós vamos fazer agora um jogo sobre os dois cartazes. E o jogo se chama O Palhaço Quer Saber. Vou te falar como que vai acontecer. No seu caderno você vai precisar registrar as respostas. Mas você vai pensar sempre nos dois textos que nós vimos. Você vai registrar apenas o número 1, que é desse cartaz aqui, do Circo Irmãos Queirolo. Ou vai registrar o número 2, que é do Casamento da Filha do Palhaço. Se você acha que a informação é de 1, vai colocar 1. Se você acha que é do 2, 2. Mas se você achar que a informação está nos dois cartazes, você vai colocar o número 1 e 2. Vamos lá? Preparado para brincar com a professora? Pega o caderno, pega o seu lápis e vamos acompanhando o pensamento. Então, o palhaço quer saber. Olha a primeira pergunta. Qual dos cartazes apresenta a data? O 1, o 2 ou o 1 e 2? Uma data que circulando a gente sabe quando é. Qual dos dois cartazes que apresenta isso? Olhou? Marcou? Ótimo! Próxima pergunta que o palhaço quer saber. Qual dos cartazes apresenta endereço? O 1 apresenta endereço?
O 2 apresenta o endereço? Ou 1 e 2 apresentam o endereço? Tá pensando? Anota aí. Boa. Próxima pergunta que o palhaço quer saber. Qual dos cartazes mostra uma premiação? É o 1, o 2 ou ambos mostram premiação? Boa, marca aí. Qual dos cartazes convida para uma comemoração? Tá ficando mais fácil? Tá entendendo? 1, o 2 ou ambos? Registrou? Ótimo. E agora a próxima pergunta, junto com a professora. Em qual dos cartazes o palhaço está se preparando para o espetáculo? É no 1, no 2 ou em ambos os cartazes? Tá prestando atenção nos detalhes? Esse jogo do palhaço quer saber é justamente para isso. É para a gente ir prestando atenção nos detalhes que estavam ali. Às vezes fica um pouquinho escondido, a gente bate o olho, mas não presta atenção em tudo. E fazer uma leitura com compreensão muda a vida da gente. Vocês sabiam disso? Veja, se eu sou uma pessoa desavisada, eu olho um cartaz em qualquer lugar e vejo hoje e penso que é qualquer dia e vou, às vezes, no dia errado para um espetáculo. Seria bem ruim, né? Então precisamos sempre ter compreensão do que lemos. Anotou tudo? Vamos conferir as respostas. Vamos lá, com as respostas do jogo O Palhaço Quer Saber. Você colocou só os números ali, não foi? Então vamos conferir. Olha lá, como que fica o nosso gabarito, como que fica o nosso jogo. Qual dos cartazes apresenta a data? O cartaz número 2. Nós vimos lá, não vimos? Que ele tem a data de 12 a 22 de março. Então, aqui ele apresenta a data. Com essa caneta não vai ficar muito boa, mas a professora vai circular aqui para você poder perceber. Esse aqui só diz que é hoje. Qual dos cartazes apresenta endereço? Os 2 apresentam o endereço, é o 1 e 2, porque aqui ele fala que é na rua Desembargador Hugo Simas, no bairro Pilarzinho. E aqui ele dá o endereço do teatro, Rua 13 de Maio, 655. Qual dos cartazes agora mostra uma premiação? Essa foi mais difícil, não foi? O cartaz que mostra uma premiação é o cartaz número 2, porque ele fala aqui, ó, que ganhou o troféu Gralha Azul. Ai, ficou um pouquinho confuso agora? Presta atenção, ó. Qual dos cartazes convida para uma comemoração? Ficou meio parecido, né? Quando a gente olha, se não prestar atenção, parece que tudo se confunde. Mas esse aqui, ele chama mesmo para uma comemoração. Olha só, é um espetáculo de aniversário de fundação. Aí ele diz aqui que comemorando esta data, então a data do aniversário de fundação do circo. Então, qual tem a comemoração? É esse aqui. É o cartaz número 1. E em qual dos cartazes o palhaço está se preparando para o espetáculo? Esse ficou fácil, não ficou? Olha aqui como aparece o chique-chique, bem no cantinho ali, ó. Bem pertinho dele tá a Violeta, ele tá com um pente, arrumando o cabelo. E isso já é para fazer graça, já para chamar a atenção das pessoas. Conseguiu entender esses 2 textos? Então agora a gente vai fazer mais uma brincadeira. A próxima se chama assim, 3 verdades e uma mentira. Você vai fazer do mesmo jeito, você vai acompanhando o raciocínio da professora. O que você vai pôr no seu caderno? Olha só, presta atenção com a professora aqui. Professora, eu preciso copiar a pergunta? Não, a pergunta não. O que você vai copiar apenas você só vai registrar a resposta. Você vai escrever ou verdade ou mentira. Só que você vai ter que prestar bastante atenção, por quê? Porque tem 3 verdades e uma mentira. Então você vai prestar atenção com a professora e depois eu vou dar um tempinho também para você pensar um pouco, tá bem? Olha lá, a primeira que eu vou mostrar, para você pensar se é verdade ou mentira. Os 2 cartazes convidam para um espetáculo. Isso é verdade ou mentira? Próximo.
Os 2 espetáculos aconteceram em Curitiba. Será? Verdade ou mentira? O próximo. Os 2 cartazes avisam que terá música no espetáculo. Será que é verdade ou mentira? E o próximo, olha lá. Os 2 cartazes têm classificação indicativa de idade. Será? Estou olhando aqui para os 2 e pensando qual dessas frases, qual dessas questões que estão colocadas aí que é a mentira. Porque tem uma mentira aí no meio. Então eu vou dar um tempinho agora para você pensar. Você só vai escrever, né? Assim, só registrar 3 verdades e uma mentira, tá bom? Tempinho para você fazer. Foi fácil fazer a atividade? Ou você teve um pouco de dificuldade? Se foi fácil, ótimo. Se teve dificuldades, não tem problema algum. Eu também precisei ler muitas vezes o texto para poder responder e encontrar a mentira ali, escondidinha. Vamos conferir com a professora as respostas? Então, a primeira afirmativa, a primeira frase que estava ali é assim, ó, os 2 cartazes convidam para um espetáculo. Isso é uma verdade. O próximo, os 2 espetáculos aconteceram em Curitiba. E isso é verdade. Nós vimos aqui, né, que ele falava que aqui que ele estava divertindo o povo paranaense e estava na cidade de Sorriso. Por muito tempo, Curitiba foi chamada de cidade de Sorriso. E aqui também, ele já dá o endereço do teatro, que é aqui em Curitiba. Próxima questão. Os 2 cartazes avisam que terá música no espetáculo. Poxa, professora, essa foi um pouquinho mais difícil, né? Porque nenhum dos 2 falava assim, vai ter música no espetáculo. Mas eles traziam essa informação ali nas entrelinhas. Quer ver? Aqui no primeiro cartaz, olha o que ele fala aqui, ó. Cantos. Não é verdade? Ele fala também de bailes. Porque os artistas, eles faziam espetáculos grandiosos e eles cantavam e dançavam enquanto estavam em cena. E esse aqui, ele fala que é uma ópera rock. Uma ópera rock quer dizer que tem música, porque nas óperas as pessoas cantam. E o rock também já indica um gênero musical. Já achamos 3 verdades. Qual é a mentira agora? Ficou bem fácil, não ficou? A mentira é que os 2 cartazes têm classificação indicativa de idade, porque apenas um cartaz mostra isso. Quer ver? Que é esse aqui, o cartaz número 2. Ele tem esse L aqui no cantinho, fica numa caixinha verde para dizer que a classificação é livre, todas as pessoas podiam assistir. Nesse tempo aqui, não havia tanto cuidado com isso. Havia sim um cuidado de preparo com o espetáculo, mas não com a classificação indicativa. Bacana? Tá pensando bastante? Muito bom. Vamos continuando a nossa aula. Vou fazer uma pergunta para você agora. Coisas que você vai ter que responder. Não posso te ouvir,
Você pode registrar no caderno e depois mostrar para sua professora quando a aula voltar. Olha lá. Você já assistiu um espetáculo de teatro ou de circo? Sim ou não? Coloca só a resposta. Se já assistiu, o que você gostou? Se nunca assistiu, o que você gostaria de ver? Tá pensando? Isso você pode registrar depois e deixar no seu caderno para que, quando voltar às aulas, você possa mostrar para sua professora, tá bom? Fica como uma atividade complementar da nossa aula. Mas eu tenho uma outra questão que eu perguntei para os palhaços. O que será que os palhaços gostam em espetáculos? Olha o que eles responderam. Primeiro, eu gosto dos sorrisos. Eu adoro as visitas que faço. Ela é uma palhaça de hospital, como os especialistas da alegria. Fazer poses engraçadas é o que mais gosto. Eu gosto do sucesso. Eu gosto da minha casa. A casa do palhaço é o... Lembra, a gente já viu em outros momentos, não foi? O que mais que eles gostam? Eu gosto de encenar casamento. Gosto de fazer apresentações. Os assobios da plateia me deixam animado. E eu coleciono ingressos. Então, os palhaços contaram o que eles gostam nos espetáculos. E vocês viram que tinham palavras destacadas ali? Então, eu separei todas essas palavras e coloquei numa tela aqui. Olha lá. Sorrisos, poses, casamento, assobios, ingresso, visita, sucesso, casa e apresentação. Você vai ter uma tarefa agora. Você é bom de memória? Eu vou deixar essa telinha. Você vai ficar um tempinho tentando memorizar essas palavras, porque nós vamos fazer um jogo agora buscando as palavras na nossa memória. Tempinho para você gravar as palavras. Não é para copiar, é para memorizar. Vai lá. Gravou as palavras? Já estão todas na sua memória, na ordem certa? Então, o que eu vou fazer? Vou cobrir todas as palavras. Agora elas ganharam um número. Você estava prestando atenção na aula? Percebeu? Usou a sua memória também para perceber que algumas coisas mudaram enquanto você estava lá memorizando as palavras? Isso mesmo. Olha quem está aqui conosco de novo. Nosso amado Chique. E ele vai participar da nossa brincadeira. Vocês viram que ele está cheio de números? Então nós vamos tirar os números que estão no palhaço e vamos tentar lembrar que palavra estava ali. Vamos ver se você é bom nisso. Eu vou começar pelo número que está mais fácil aqui, ó. Pelo 5. Qual palavra que estava ali no 5 você lembra? Não sei se a minha memória é tão boa. Vamos ver aqui com a professora. Fala aí, não precisa escrever. Fala alto. Qual palavra você acha que era? Ótimo. A palavra era... Aqui, ó. Ingressos. Acertou ou errou? Se errou, não tem problema. É treino de memória. Outro número. Achei uma aqui, ó. Bem na mão. Número 7. Qual era a palavra escondida aqui no número 7? Consegue lembrar? A professora não lembra de todas. Vou dar uma espiadinha aqui. Ah, é uma palavra que bastante gente gosta de fazer. É a palavra sucesso. Tá ela aqui, escondidinha no número 7. Gravou todas as palavras? Vamos para outro número. Número 2. Qual palavra estava aqui no número 2? Fala alto. Isso mesmo, não precisa escrever, só falar.
Aqui no número 2, poses, que é o que um dos palhaços gosta nos espetáculos. Próxima palavra, aqui ó, na mão do Chique-Chique. Número 8. Qual palavra que estava aqui no número 8? Lembrou? Vamos ver se a professora não lembra, mas eu vou espiar aqui e vou falar. Lembrei! É a palavra casa. Aqui. A professora tentou deixar tudo bem escondidinho, para nem eu ficar colando. Próximo número 1. Puxa lá na sua memória. Que palavra estava escondida aqui no número 1? Qual que era? Sorrisos? Acertou! Muito bem. Vocês viram que para fazer o jogo da memória, a gente tem que ir deixando as palavras na ordem que elas estavam. Tá bem? Senão, confunde a nossa memória. Tá? Próximo número, vou tirar aqui. Número 9. A palavra que estava bem no cantinho. Vamos ver lá com a professora. Que palavra estava escondida aqui? A palavra apresentação. Vou procurando outros números. Encontrei um aqui, ó, bem escondidinho nas costas do Chique-Chique. É o número 4. Número 4, que palavra que era? Fala aí, uma que ainda não saiu. Lembrou? Palavra assobios. Acertou? Lembrou? Ficou gravado na memória? Muito bem. E agora, eu acho que os outros 2 últimos números estão aqui. Tava fácil de achar, né? Então, vamos pegar o número 6. Qual palavra que estava no lugar do número 6? No número 6, nós temos a palavra visitas. E o último número, que é o número 3. Ficou mais fácil agora, mas nem tão fácil de lembrar. Você lembra qual palavra que faltou aqui? Lembra? Então, é a palavra casamento. Muito bom, espero que a sua memória esteja boa para ter participado bem desse jogo. O que a professora vai fazer agora com essas palavras? Nós vamos agora, crianças, separar essas palavras em 2 classificações. Nós vamos pegar palavras que tenham S seguido, porque algumas vezes a palavra tem vários S's na escrita dela, mas nós vamos buscar os S's seguidos, um junto ao outro. Olha lá, a palavra sorrisos tem S juntos, tem 3 S's na palavra, mas todos estão separados. Então vamos deixar ele de um lado. A palavra sucesso tem 2 S juntos, então vamos fazer assim, ó. A professora vai pôr aqui o que tem 2 S's e vou fazer aqui, de um outro lado, o que nós vamos separando, que tem o S só com uma vogal. Então, aqui os sorrisos. Aqui, assobios. Ele tem 2 S's. Então, vamos pôr aqui. Vou pegar a palavra poses. Poses, eu tenho esse S aqui entre vogais. Vou pegar a palavra ingressos. Ele tem 2 S seguidos, então vem para cá. A palavra casa só tem um S entre vogais. A palavra apresentação só tem um S entre vogais. A palavra visitas também S entre vogais, entre os Is. E a palavra casamento também tem um S entre vogais. Por que a gente fez essa atividade? Presta atenção no que eu vou ler. Olha só. Sucesso, assobios, ingressos. Certo? E aqui, sorrisos. Né? Eu tenho também poses. E eu posso até pensar aqui, ó. 2 vogais. Aqui eu tenho 2 vogais. Palavra casa, uma vogal e outra vogal. Apresentação, 2 vogais. Visitas,
duas vogais. E casamento também. Ele está entre duas vogais. Sempre que o S estiver entre duas vogais, ele tem o som de Z. Olha só que bacana, a gente fez toda essa brincadeira, usou a memória para perceber que o S entre duas vogais tem o som de Z. Então agora vocês terão um tempinho para registrar essa regra no caderno. Lembre que o caderno é aquele livro que a gente vai escrevendo para consultar sempre que precisar. Então quando tiver dúvidas de uma palavra, se a pronúncia for com o som mais forte, você vai precisar usar dois S's. Mas se o S estiver entre duas vogais, ele tem o som de Z. Então, um tempinho para você copiar. Já eu volto. Tudo registrado, anotado, memória funcionando bem, estudar faz bem. E agora a gente vem para aquela hora bacana da nossa aula, é a hora da brincadeira. Vocês vão ficar com um vídeo especial. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui brincar com vocês hoje. E a brincadeira é descobrir o nome de uma pessoa muito famosa. Eu vou dar 3 dicas. O nome dessa pessoa também tem 3 sílabas, tá bom? Então vamos lá. Primeira sílaba é o nome de um animal que faz au, au. Ah, muito bem, para você que adivinhou, é um cachorro. A primeira sílaba, K. E como o nome dessa pessoa é muito famosa, a letra dela é chique, é com a letra K. Vamos lá? K, A. Primeira sílaba. Vamos para a segunda sílaba. Ela é irmã do meu pai. Ela é minha tia. Muito bem para você que acertou. Só que a gente elimina a letra A. Fica só a sílaba Ti. Vamos lá. Já sabem quem é essa pessoa famosa? Ainda não? Já vamos descobrir. Porque agora a gente vai para a última sílaba. E a última sílaba é uma coisa que a gente usa para escrever. É a última sílaba desta palavra. O que é? Caneta! Muito bem, para você que acertou! Então, já sabem quem é essa pessoa famosa? Sou eu, doutora Catita. Faço parte do grupo Especialistas da Alegria. Não sou tão famosa assim, mas depois dessa aula, com certeza eu vou ficar. Tchau, gente! Beijo pra vocês! Gente, eu me divirto muito com esses vídeos. Essa doutora Catita, ela deixou a gente intrigado, né? E a gente viu que o sonho da doutora Catita, então a doutora Catita, ela sonha em ser famosa. Olha lá o S com som de Z. Viram na frase? Agora eu tenho um aviso. Presta atenção nessa palavra. Também tem um S com som de Z. Você vai pesquisar e escrever outras 2 palavras que se escreve com S, mas esse S tem o som de Z. Essa é uma tarefinha complementar para você fazer, tá bem? Faça com capricho, com bastante atenção. Eu espero que você esteja gostando das aulas, gostando de saber mais sobre os palhaços da nossa cidade, se divertindo com os vídeos, porque eu estou muito feliz por estar com você. Tá? Mas hoje a nossa aula acabou. Então eu te espero na próxima aula de língua portuguesa. Até mais, um grande abraço!